Na nossa live de hoje, a gente destaca situações que aconteceram no nosso passado e que estão determinando o nosso futuro e o dia de hoje, o nosso presente. Tem coisas boas que aconteceram no nosso passado que determinam o nosso presente e o nosso futuro. Mas na grande maioria das vezes, a gente fica preso em situações ruins que aconteceram no passado. E essas situações ruins acabam determinando as escolhas que você faz hoje, o medo que você carrega hoje, culpa que você carrega hoje, vai determinando o medo que você tem de seguir em frente e o que é pior ainda, vai estragando também o seu futuro. Porque o que você vai colher no seu futuro é o que você está plantando hoje. Se você não está plantando nada hoje por medo, por culpa, receio, coisas que aconteceram na sua vida, o que isso quer dizer? Que o dia de amanhã não vai ter nada para você colher. E aí uma vida sem sentido, uma vida sem a vivência, exatamente. Você está passando pela vida. Se você está evitando o futuro, está evitando o presente por erros do passado, você está determinando que o seu futuro será uma repetição da mesma situação que você já viveu por medo de seguir em frente. Eu estava lembrando aqui, até é engraçado falar nisso, mas é a grande verdade. Uma cozinheira foi trabalhar na minha casa e uma das coisas que ela disse que não sabia fazer era bolo. Lá vem eu com meus bolos de novo, né? Eu adoro dar exemplo com bolo pelo meio. Quem está sempre aqui na live já sabe disso. Por quê? Porque bolo é algo que é muito pessoal. Por mais que você tenha os melhores ingredientes, por mais que você tenha um bom forno, uma boa forma, vai depender de vários fatores ainda. Do tempo que você vai deixar lá no forno, não é verdade? Da sua experiência em bater exatamente todos os ingredientes. Então é uma junção de um monte de fatores que fazem um bolo bom, gostoso, agradável, bonito. E é por isso que eu uso bastante esse exemplo do bolo. Tinha uma funcionária, uma cozinheira que foi trabalhar lá em casa, que ela disse logo de cara que não tinha habilidades para fazer bolo. Então eu insisti com ela, olha, os bolos que deram errado no seu passado não quer dizer que você não vai acertar o bolo. Vamos tentar fazer, toda semana você tenta. A gente vai comendo aqui, se não ficar bom, a gente come de todo jeito. Mas capricha, até que você consiga fazer um bolo bom. E toda semana ela fazia um danado um bolo. E aí o bolo não dava certo. E aí ela falava, não vou mais tentar, eu não vou mais fazer, ou eu não sei fazer bolo. A gente comia o bolo e semana que vem você tenta de novo. E aí ela tentava na outra semana, adivinha? O bolo não ficava bom de novo. Aí ela ligava para alguém, olhava, tentava ajustar. Semana que vem, não esquece não, tenta de novo. E aí ela foi tentando, até que um dia, finalmente, o bolo ficou uma perfeição. Ela ficou muito feliz, a gente também, ela tinha feito aquele bolo pela primeira vez, e aquilo trouxe uma experiência, uma alegria, e ela disse, agora sim, eu sei o que é que eu vou fazer. Aí na semana seguinte, quando ela fez o bolo, ela errou, e o bolo ficou péssimo, ficou muito ruim. O que a gente aprende com essa história? A gente vai errar e a gente vai acertar. E quando a gente acerta, não quer dizer que a gente nunca mais vai errar. Quer dizer que a gente vai ter erros diferentes. Sei lá o que danado foi que ela fez diferente, que ela errou, ou que ela tentou incrementar da receita que ela já tinha feito e acabou dando errado. E não tem problema nisso. Ela foi, na outra semana fez o bolo e acertou de novo. E aí ela começou a acertar mais vezes do que a errar mais vezes. E é assim. Agora, se ela tivesse desistido naquele primeiro bolo, ela não tinha conseguido acertar os outros e ter aquele momento de alegria, de felicidade. Sei lá, ou não tem mais informação dela, mas vai que até abriu uma barraca de bolo aí, depois que ela ficou expert nesse assunto. A gente não pode deixar que os nossos erros do passado influenciem no nosso presente e no nosso futuro. O que aconteceu, aconteceu. Quer que eu dê um exemplo bíblico disso? Davi, o grande rei, que havia derrotado o Golias, o gigante Golias. Davi, já rei, cometeu um grave erro, um erro gravíssimo, um grande pecado. O rei Davi, desejando a mulher do seu comandante, mandou o seu comandante, que também era seu amigo, para frente de batalha, sabendo que estava mandando o seu amigo para a morte. Urias.
morreu no combate, mas a gente segue em frente. E daqui a pouquinho a gente está dirigindo super bem pelo processo de continuamente a gente evoluir. Se na primeira paradinha, se no primeiro erro você tivesse desistido de dirigir, você não estaria hoje dirigindo. A gente precisa se libertar, a gente erra, sobretudo por falta de experiência. A nossa vida não vem com um manual das coisas certas para a gente fazer. E errar faz parte do processo de evolução. Pedro era um cara, um pescador, turrão, casca grossa, chato, ignorante. Olha o poder da transformação. Quem Pedro se transformou? Se Pedro estivesse apegado ao seu passado, não tivesse conhecido Jesus e tivesse aberto mão daquela pessoa que ele era no passado, Pedro jamais teria sido o grande senhor da Igreja Católica. O primeiro Papa, ele que conduziu a instauração da Igreja de Jesus. Se ele tivesse preso a quem ele tinha sido, jamais ele teria seguido em frente. Maria Madalena. Paulo, que era perseguidor de cristãos, era um assassino de cristãos, amando do rei. Paulo matava todos aqueles que queriam seguir a Jesus, até que houve o seu momento de conversão. E Paulo não ficou preso. Porque eu matei, eu mereço ser castigado por isso. Não, Paulo seguiu em frente. Paulo escreveu as maravilhas que estava vivendo na sua vida, está tudo lá na Bíblia, está lá no Novo Testamento. As cartas de Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, está tudo lá na Bíblia. O próprio livro de Lucas, recheado aí de aprendizados com o apóstolo Paulo. Zaqueu, que era um cobrador de impostos sanguinário, se converteu e mudou, passou a ser um seguidor e um homem benevolente. Não ficou preso à pessoa que era, mudou o seu presente, que mudou o seu futuro. Estar preso ao passado nos impede de ter o futuro que a gente deseja para a nossa vida, para a nossa família. Desapegar do passado é essencial para que a gente tenha um presente melhor e um futuro brilhante. Essa é a nossa reflexão de hoje. Não deixe que aquilo que passou na sua vida termine o seu dia de hoje e o seu dia de amanhã. Esse vídeo também está disponível no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de comentar, de deixar o seu curtir aqui, seguir o nosso canal, de mostrar para outras pessoas também, porque essa mensagem pode chegar para alguém que está precisando bastante nesse exato momento de ouvir esse conselho, essa história, para que possa mudar o seu presente e também alterar aí o seu futuro.